Hoje nós vamos abordar no nosso vídeo um tema bastante interessante, atual, só que delicado em relação à situação atual do nosso país. Quero que vocês prestem atenção nas alegorias, nas comparações e nos exemplos que eu vou dar, porque nós não podemos falar diretamente algumas palavras que estão embutidas no contexto do que eu quero passar para vocês. Então, eu vou tentar ser bem claro, vou tentar trazer a mensagem para vocês, mas eu quero que vocês leiam as entrelinhas e que vocês interpretem as entrelinhas e que vocês entendam as comparações que eu vou fazer e traga tudo para o dia de hoje, para os dias de hoje, para a nossa atual situação. Eu quero que vocês pensem se realmente o que eu estou falando faz sentido. Deixa nos comentários, é... já aproveita para seguir o canal também, aperte o like se você gostou, aperte o sininho das notificações. Bom, existe um livro que chama 1984. Esse livro foi escrito, na verdade, em 1948. O 8448 é um trocadilho que o autor fez para que na época em que ele foi escrito, então, vivendo sob um regime nazista, regime fascista na Europa, ele não fosse então punido por estar escrevendo os fatos que estavam ocorrendo naquele momento. O autor do livro, ele coloca como personagem principal um homem que chama Winston Smith. Esse, esse personagem, ele trabalha para o governo, no que chama-se de Ministério da Verdade. Esse Ministério da Verdade nada mais é do que uma ala do governo que modifica os fatos históricos para que eles sempre estejam alinhados com a política do governo. Além desse partido, né, além desse ministério, também existe o Ministério do Amor. O Ministério do Amor controla as pessoas para que elas venham sempre pensar de acordo com o que o partido quer que você pense. E quando você não pensa, então, quando você acaba se revoltando contra aquilo que o partido pensa ou alguma coisa do tipo, esse Ministério do Amor é responsável por te punir. Ele te pune com as mais severas punições físicas, psicológicas, emocionais. Então, ele te tortura. Ele te tortura a fim de que você possa, então, se manter alinhado com o governo. Existe o Ministério da Paz. Esse Ministério da Paz, ele relata que é um ministério que cuida para que aquele país sempre esteja em guerra com os países vizinhos. O país estando em guerra com os vizinhos, então o partido se mostra como o salvador da pátria. Só que como o salvador, ele nunca encerrando a guerra, ele consegue controlar a sociedade e ele consegue controlar a economia. Sempre prometendo, sempre sendo enfático ao dizer que a guerra um dia vai acabar, que a guerra está acabando, que o nosso país está vencendo, que o partido está prosperando. Mas isso, por todo o livro, a guerra não acaba. E existe também o Ministério da Fartura. Esse Ministério da Fartura, ele cuida justamente da economia do país e ele cuida do que os cidadãos vão comer, do que os cidadãos vão vestir e dos bens que os cidadãos podem adquirir. Então é o governo que é responsável por aquilo que a população pode comer, vestir e possuir. Esse personagem, ele relata que nem mesmo quando ele está sozinho na sua casa, dentro do seu quarto ou tomando banho, ele pode verdadeiramente pensar ou falar aquilo que ele está sentindo. Porque ele fala que o partido persegue ele o tempo todo e as teletelas que são colocadas por toda a cidade, que são as câmeras, elas conseguem inclusive ler o pensamento. Então, elas lendo o pensamento significa que ele nem quando ele está sozinho, ele pode dizer aquilo que ele pensa. Ele relata que ele anda pelas ruas e ele não pode conversar com as pessoas, porque ele não sabe se aquelas pessoas em quem ele vai conversar, com quem ele vai conversar, elas são confiáveis. Ele não pode desabafar para ninguém, porque ele não sabe se existe se aquela ali é um revoltoso ou se aquela pessoa é alguém aliado com o governo. Então ele sempre se mantém sozinho. E a trama inteira passa em torno de um romance que ele tem com uma mulher, às escondidas, e que essa mulher aparentemente parecia ser uma ferrenha defensora do partido, mas na verdade ela era uma revoltosa. E ele tem um caso de amor com essa mulher, e um amigo dele, que do decorrer do livro ele ganha a confiança dele e empresta um quarto para eles morarem, para eles poderem então ter o caso deles às escondidas, porque o partido também não permitia que homens e mulheres tinham casos amorosos. Eram apenas casos para reprodução. Eram apenas casamentos com a única finalidade de reprodução.
Então, quando ele vai para esse lugar com essa moça, ele no final do livro então percebe-se que na verdade aquele lugar estava sendo uma arapuca, uma armadilha para que ele e a moça fossem descobertos pelo partido, através do homem que supostamente teria sido se tornado seu amigo. Então o livro é maravilhoso, eu recomendo a leitura para você. Mas qual a comparação que eu quero fazer em relação a esse livro com a nossa atual realidade? Não é de hoje que a gente tem visto que os atuais opositores do nosso governo têm sido presos ou estão fugindo do nosso país para poder manterem a sua liberdade. O nosso STF tem julgado as causas de acordo com os seus próprios benefícios ou os benefícios dos seus aliados. Quantas vezes nós temos visto os nossos ministros sendo as vítimas, sendo os acusadores e sentenciando as mesmas pessoas dentro do mesmo processo, deixando claro que não estão mais respeitando as nossas leis. Tudo está sendo feito em segredo de justiça, às escuras, longe do povo, longe da mídia, né? Os presos, agora dia 23 de dezembro, foram libertos para passar o Natal e o Ano Novo com as suas famílias. Só que os velhinhos revoltosos de 8 de janeiro de 2023 continuam encarcerados, outros já morreram, estão sem direitos, estão sem advogados, estão sem ninguém para defendê-los. Então vemos aí uma inversão de valores que está acontecendo de maneira ferrenha no nosso país. Estão perseguindo os opositores do governo. A balança da justiça ela está pensa só para um lado. E não é para o cidadão de bem, não é para o cidadão honesto. É para quem é a favor da corrupção. Hoje nós não podemos nos posicionar. Hoje nós não podemos dizer o que pensamos. Hoje nós não podemos estar alinhado com um pensamento crítico, social, econômico ou moral contrário ao que o governo atual quer. Não se há mais no nosso país um processo legal para apurar verdadeiramente os autos. Se você reclamar com as plataformas digitais, elas já têm uma resposta para aquilo que você está pedindo. E se ela julgou de maneira unilateral que aquele conteúdo que você postou, ele fere algumas diretrizes deles, acabou. Você não existe um processo legal para que você possa recorrer, solicitar ou ser julgado por alguém. Ela retira o seu conteúdo e acabou. E você que corra atrás. E para piorar tudo isso ainda, o nosso governo atual ele é aliado com ditaduras de esquerda da América Latina e do restante do mundo. O nosso país é de esquerda, ele é socialista e ele é alinhado com políticas comunistas. Isso é perigoso. Isso tem se tornado cada vez mais perigoso. O nosso governo quer tirar dos ricos e dar para os pobres dinheiro, como se ele fosse um Robin Hood, como se essa política econômica fosse resolver o problema do nosso país, como se os ricos fossem a causa das mazelas dos pobres. O nosso governo quer implantar moradias sociais, onde se você tem mais quartos na sua casa inutilizados, outras pessoas possam ir morar com você. O nosso governo já está decidindo o que você pode comer, o governo já está decidindo o que você pode vestir. O governo, quando ele vai te dar alguma coisa, ele quer que você aceite de bom grado aquilo que ele está te entregando, a casa que ele está te entregando, o bem que ele está te oferecendo, o dinheiro que ele está te proporcionando. É tudo de acordo com a sua própria vontade e nunca de acordo com os interesses de quem está recebendo, que é da população. Com isso, o governo quer manter você na eterna dependência dele. Ele não quer que você pare de receber o Bolsa Família. Ele não quer que você suba da classe E para a classe D, da classe D para a classe C, e assim sucessivamente. Ele não quer diminuir os impostos para que você possa ter uma vida melhor. E pior, agora o governo está perseguindo quem pensa diferente dele. Eu vou parar por aqui, não quero me estender muito, mas eu quero que você reflita em tudo que foi falado aqui. E que você volte ao vídeo e que você compare a realidade do livro, a realidade daquele autor, com o que nós estamos vivendo. E perceba que há uma diferença, mas ela tem diminuído a cada dia que se passa, a cada ano que se passa, a cada opositor perseguido, a cada barbaridade que está acontecendo, nós estamos diminuindo a diferença entre a Europa dos anos 40 e 50 e o Brasil do atual ano de 2025.